Começando aqui mais uma live e dessa vez um conteúdo especial, porque nós vamos falar de oportunidade, né? Como encontrar, e eu vou falar um pouquinho aqui de coisas que a gente faz. Então tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está buscando a primeira arrematação ou está buscando aumentar a sua performance aí nos leilões de imóveis, beleza? Pode também colocando as perguntas aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Um bom conteúdo aí para vocês, para quem está começando, para quem já atua mais tempo, para quem quer aumentar a performance. Então vocês vão aprender um pouquinho aqui como que a gente faz para encontrar oportunidades. Legal demais, terça e quinta, toda terça e quinta às 7h04 tem live da Smart Leilões, então já coloca aí no calendário. Se você é o cara que acorda mais tarde, a pessoa que gosta de acordar mais tarde, lembra de acordar mais cedo, terça e quinta, vale a pena, né? A gente está aqui num bate-papo legal, pode mudar a sua vida, né? Então o leilão de imóvel tem esse potencial de mudar a sua vida e talvez numa velocidade que você nem imagina, tá? Porque nós estamos falando de imóveis, né? Imóveis, naturalmente, pelas quantias envolvidas, eles têm poder de gerar uma riqueza muito rápida. Então aqui você está no local certo, no melhor investimento mais lucrativo e seguro que existe. Obviamente, existem técnicas para aplicar, para usufruir, extrair o máximo desse investimento que a gente discute aqui às terças e quintas nessas lives da Smart Leilões, beleza? Então vamos começar hoje aqui falando sobre como encontrar oportunidades. Ah lá, o Jardel já está falando aí que tem medo de comprar o imóvel da Caixa e de retirar a pessoa que mora no local. Tem mais gasto judicial? Tem mais gasto judicial. Você pode precisar. Na verdade, 90% das vezes você faz acordo e a pessoa sai, tá? Isso acontece mesmo. Normalmente a pessoa, quando ela já está numa fase, né, uma fase mais avançada aí da cobrança, seja no leilão extrajudicial ou judicial, ela já sabe perder o imóvel. E a maioria das pessoas elas querem evitar o constrangimento de um oficial de justiça, alguém ir lá e retirar a pessoa. Então, normalmente as pessoas saem, tá? Se você der um incentivo ainda, uma ajuda, aí que elas saem mesmo, tá? Por isso que 90% das vezes a gente faz acordo amigável, tá? Mas se for preciso entrar com ação judicial, é uma ação de baixo custo, tá? Não é uma das ações mais caras, não. É uma ação de baixo custo. Inclusive dentro da comunidade, nós temos dezenas de advogados, nós temos parceria com o escritório de advocacia que cobra R$3.000 para poder entrar com ação de admissão na posse. Agora você imagina você está fazendo um lucro de 100 mil, 150 mil, 200 mil e precisar de gastar 3 mil com advogado. Não é nada, né? Então assim, eu acho que essa crença, né, eventualmente precisar de entrar com ação judicial, ela tem que ser desfeita, porque isso aí o custo é baixo perto da lucratividade que o imóvel dá, tá? Agora, é claro que se for via acordo, melhor ainda, né? Não precisar de entrar com ação, mas não é um temor que a pessoa deveria ter para entrar no mercado de leilões de imóveis. Na verdade, o maior risco dos leilões de imóveis não é essa questão jurídica nem a questão da ocupação, não. O maior problema é avaliar liquidez de imóvel, que eu vou discutir aqui com vocês hoje, tá? Liquidez, oportunidade, como encontrar, né? Isso é a grande sacada dos leilões de imóveis. Às vezes as pessoas que estão de fora, elas se preocupam com coisas que o arrematante profissional não preocupa. Eu, por exemplo, nem preocupo quem está ocupando o imóvel. Às vezes eu olho só para ver, assim, não preocupo assim, no sentido de qual que é o nome da pessoa, quem que é. Eu preocupo mesmo qual o perfil dela, né? Essa é a minha preocupação. Por exemplo, eu vou no leilão judicial, às vezes eu vejo que a pessoa é muito combativa, e aí a minha preocupação pode ser que ele entre com recurso e atrasa uma arrematação, será que vale a pena? A lucratividade compensa? Se compensa, vamos para cima. Se não compensa, melhor deixar um próximo. São coisas que são arrematação, análise de perfil, que são muito mais relevantes do que propriamente a desocupação, né? Então, sim, essa questão do perfil, ela faz relevância. Mas, enfim, vamos entrando aqui no tema de hoje. Depois eu vou respondendo as perguntas que vocês foram colocando aí. É uma pergunta recorrente para quem está entrando aí nesse mercado de leilões de imóveis. Sempre mandam na caixinha pra gente. Mas como que eu encontro? Tem aqui, outro dia eu recebi, tem aqui no Maranhão, tem aqui na Praia Grande, tem aqui em São Paulo, tem aqui em Porto Alegre, tem aqui... Enfim, sempre essas perguntas no sentido de que onde eu encontro a oportunidade se tem no Brasil todo. Sim, tem no Brasil todo. Por que tem no Brasil todo? E aí é bom explicar. Como surgem os leilões? Aí você vai entender por que tem no Brasil todo, né? Não é exclusivo de uma cidade, exclusivo de um estado. Tem no Brasil todo porque a forma como surge o leilão, como um imóvel vai a leilão, ela é comum no Brasil todo. São basicamente duas formas, tá? Claro que existem outras situações, existem, tá? Mas são situações menores. As duas principais são no leilão judicial, cobranças. Então, por exemplo, um exemplo clássico de condomínio. A pessoa não paga o condomínio. Não paga o condomínio. 1 ano sem pagar, 2 anos sem pagar. O que o condomínio vai fazer? O condomínio tem um CNPJ, a Assembleia de Condomínio vai decidir por executar
aquele débito, vai ser executado e se a pessoa não pagar esse débito, o imóvel vai a leilão. Ponto. Simples. Não pagou o condomínio, depois de um certo tempo, o condomínio toma a decisão de executar essa dívida, porque tem que executar. Concordam comigo que muita gente às vezes fica preocupada com isso. Ah, mas eu estou tirando uma família de casa. Não, gente. O mundo, ele tem que... as coisas elas têm que andar, os interesses têm que ser conciliados. Como que você vai fazer? Como que você vai ter um condomínio saudável se metade dos condôminos não estão pagando? Os outros vão pagar o dobrado para poder compensar? E a manutenção de elevador? E a limpeza do prédio? Então, as coisas elas têm que andar alinhadas, tá? Então, tire essa crença da sua cabeça de que você está tirando uma família de casa ou que você está tirando uma pessoa de casa. Isso não existe. As coisas têm que andar alinhadas. Porque se fosse no seu prédio, você não gostaria disso. Eu duvido que se você fosse um dos pagantes e metade não estivesse pagando e você tivesse que aumentar sua cota condominial para poder fazer frente à inadimplência dos outros, certamente você estaria lá na Assembleia votando e o condomínio tem que executar a dívida, né? Quem não tem condição de morar naquele prédio tem que vender um imóvel e morar em outro prédio mais barato. É assim que funciona, né? Então a gente tem que conciliar interesses. Então, essa é uma das formas, leilão judicial. Você tem aqui um exemplo claro, uma dívida de condomínio, mas pode ser dívida tributária, dívida trabalhista, dívida de qualquer natureza pode desaguar em um leilão judicial. Ou seja, você vai cobrar, a pessoa não tem recurso no banco para pagar, não tem carro, não tem bens, porque tem uma ordem de preferência no Código de Processo Civil. Se não tem, chega no imóvel, e aí o imóvel, obviamente, vai ser levado a leilão para transformar em dinheiro. Então o rematante é aquele que chega, pega o imóvel e coloca dinheiro no processo. E aí o processo, obviamente, o dinheiro, transformou liquidez, né, que é o que a gente fala, que é transformar um ativo em dinheiro, transformou aquele bem em dinheiro e o dinheiro vai ser distribuído para pagar os credores. Tá? Então basicamente é isso. Leilão judicial é uma cobrança, qualquer natureza, que deságua, se não tiver outros bens, observada a ordem de preferência do CPC, carro, dinheiro na conta, vai chegar nos imóveis e aí o imóvel vai ser levado a leilão para satisfazer o interesse do credor. Ponto. Então isso aí é um leilão judicial. A outra forma é através dos inadimplementos de financiamento. Outra crença limitante. O pessoal fica, mas eu estou tirando uma família... Mesma coisa, estou tirando uma família de casa. Gente, a gente tem que colocar na cabeça que eu comprei um imóvel de 1 milhão, eu só tenho 200 mil. Aí o que eu faço? Eu vou lá, pego o dinheiro do banco, 800 mil, para compensar, né? Para complementar o que eu preciso pagar. Tem 200 mil, comprei um imóvel de 1 milhão. Como que eu comprei um imóvel de 200 mil, de 1 milhão, com 200 mil? Não tem como. Essa conta não fecha. Esse imóvel não é meu, ele é do banco. O banco me emprestou dinheiro. Mas quando que ele vai ser seu? Vai ser seu na hora que você quitar o financiamento. Na hora que você quitar o financiamento, o imóvel é seu. Até lá, o imóvel é do banco. Então, essa crença de que, eu comprei o imóvel e estou tirando a família... Gente, ela não comprou um imóvel de 1 milhão com 200 mil. Isso não existe em qualquer lugar do mundo. E existe como você comprar um imóvel de 1 milhão dando só 200 mil? A não ser no leilão de imóvel, que aí é uma situação muito específica e tem condições específicas, não tem como você fazer isso. Você chega aí no seu vizinho, no seu prédio aí e fala assim, não, seu imóvel vale 500 mil, eu quero comprar por 100. O imóvel é meu. Você vai lá e pega o dinheiro do banco. Não, o imóvel é meu. O imóvel não é seu. O imóvel é do banco. Né? Então, por que é do banco? Você utilizou o recurso do banco para poder complementar. Bom, voltando aqui ao financiamento. Então, quando você faz isso, você comprou um imóvel de 1 milhão, você tinha 200 mil, deu de entrada, pegou 800 mil financiado, você tem obrigação de quê? De pagar as parcelas. Quando você terminar de pagar as parcelas, aí o banco vai dar uma quitação e falar assim, não, agora o imóvel é dele. Ele quitou tudo, agora o imóvel é dele. Mas até lá, o imóvel é do banco. E caso você deixe de pagar as parcelas, né? Estou falando você aqui usando a primeira pessoa, mas isso é o que acontece no Brasil. Deixou de pagar as parcelas, 3 parcelas, o banco vai lá e fala assim, você está deixando de pagar as parcelas. Esse imóvel é meu. Se você não pagar, não purgar a mora, que é o termo técnico que se usa, eu vou consolidar a propriedade e vou levar esse imóvel a leilão. Tá? Em primeira praça, pelo valor da avaliação, e segunda praça, pelo valor da dívida. Então essa é a segunda forma que surgem as oportunidades, né? Através dos inadimplementos de financiamento. Esses são os leilões extrajudiciais na maioria das vezes, tá? Então são leilões extrajudiciais advindos de inadimplemento de financiamento e leilões judiciais advindos aí de cobranças judiciais de dívidas de qualquer natureza. Então são essas duas formas. Por que eu estou explicando isso? Porque muita gente pergunta, tem no Brasil todo? Tem no Brasil todo, porque em todo o Brasil acontece isso. A lei é a mesma no Brasil todo. Tanto a lei de alienação fiduciária, que abarca todo esse procedimento aí do leilão extrajudicial, de retomada de imóveis, de inadimplemento de financiamento e levada a leilão, quanto o próprio Código de Processo Civil, que
regulamenta aí o procedimento de alienação judicial, que é o famoso leilão, é quando da cobrança de dívidas de qualquer natureza. Então, tem no Brasil todo, isso acontece no Brasil todo. Acontece desde uma cidadezinha pequena, acontece até na capital, lógico, acontece onde tem mais imóveis, por exemplo, São Paulo, capital, maior cidade do país, tem mais imóveis, não tem? Então é natural que tenham mais leilões, né? Então tem mais pessoas morando, tem mais pessoas devendo e tem mais leilões, imóveis indo a leilão, ponto, simples. Por isso que tem mais em São Paulo e tem menos lá numa cidadezinha pequena do interior de qualquer estado aí, tá? Então só por isso, mas tem no Brasil todo, pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, tá? Beleza, então feito essa distinção, esse esclarecimento, por que tem no Brasil todo, vamos começar agora como encontrar, né? Mas antes de encontrar, eu vejo as pessoas às vezes são muito afoitas, né? Nesse mercado para entrar no mercado de leilão, para encontrar oportunidade, e às vezes não sabe nem o que está procurando, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer qualquer busca de imóveis é decidir que tipo de imóvel você está buscando, né? Porque existem estratégias dentro do mercado de leilões de imóveis e vai depender muito dos seus objetivos. Por exemplo, nós da Smart Leilões nós temos um objetivo claro de compra e venda de imóveis, acúmulo de patrimônio. Você compra por 100 e vende por 180, né? O valor do mercado dos 200, vende por 180, reaplica o dinheiro. Por quê? Isso é uma forma de acumulação de patrimônio, tá? Podem ter pessoas que têm mais aptidão aí, ou que buscam nos leilões de imóveis, renda passiva. Nada errado. Você pode comprar imóvel, já mostramos aqui para você. A gente tem alguns em renda passiva, inclusive. Mostrei aqui para vocês recentemente aí no Stories. 2 imóveis que a gente tem no litoral que estão aí rendendo 2%, né? Enfim, para nós é vantajoso. Isso é a renda passiva de imóveis que estão ali com alta rentabilidade em cima do valor que a gente pagou. Oferecendo, né, através do Airbnb, a gente oferece locação por temporada. Ponto. Né? Então, assim, são estratégias que elas não se anulam, mas é óbvio que naturalmente você tem que ter uma estratégia prioritária. Por quê? Porque o dinheiro é finito. Você não tem dinheiro para comprar tudo e colocar tudo em renda passiva e ao mesmo tempo fazer ganho de capital. Naturalmente você vai ter que direcionar qual que é a sua principal estratégia. Se é ganho de capital, se é renda passiva, isso vai ter... Porque na hora que você coloca em renda passiva, naturalmente você imobilizou o dinheiro. Por mais que você esteja recebendo os frutos ali do aluguel, você imobilizou. Então fica mais difícil você participar de outros leilões ou de participar de vários leilões ao mesmo tempo. Então nossa estratégia principal é ganho de capital. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você vai procurar, você tem que entender qual tipo de imóvel você vai buscar de acordo com o objetivo seu. Se é ganho de capital, é muito mais fácil você fazer compra e venda de imóveis residenciais, por exemplo. Né? Imóveis residenciais em locais de alta liquidez. Alta liquidez é o quê? A capacidade de transformar o imóvel em dinheiro. Você vendeu o imóvel. Né? Então é muito mais fácil transformar isso em imóveis residenciais. Por outro lado, imóveis menores, né, pequenos, mesmo residenciais ou comerciais, eles têm uma taxa de retorno melhor, caso você esteja buscando renda passiva. Então, veja como é que a sua estratégia ela vai mudar quais imóveis você está buscando. Eu estou falando esse preâmbulo aqui porque não adianta eu falar de oportunidade sem antes você definir o que você está buscando. Então, quando eu falo de oportunidade, eu estou falando só das fontes. Mas dentro das fontes, ou seja, leiloeiros, caixa, que eu vou falar aqui um pouquinho e tal, mas na hora que você abrir o site, você vai ver um mundo de imóveis. Um mundo. Nós estamos falando aqui de 50 mil imóveis. Então imagina você olhando 50 mil imóveis se você não sabe exatamente o que você está buscando. Então você tem que começar a colocar filtros, né? Saber o que você está buscando para poder ter uma estratégia mais assertiva. Ponto. Tá? Então, você está buscando ganho de capital? Talvez é um tipo de imóvel. Você está buscando renda passiva? Outro tipo de imóvel. Então fazer essa definição prévia ajuda você na hora que você abrir as oportunidades, na hora que você começar a olhar os sites de leiloeiros, dos bancos, você ter uma assertividade maior na hora de estabelecer os filtros, escolher os imóveis que você vai analisar e depois, obviamente, os imóveis que você vai adquirir. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa é saber renda passiva e ganho de capital, se você qual estratégia está buscando. Segundo ponto, qual tipo de imóvel, faixa de valor você está buscando. Por quê? Quem não sabe, existe uma estratégia muito vencedora nos leilões de imóveis, que é a estratégia do financiamento, a alavancagem, tá? Que é você utilizar o dinheiro do banco, embora você pague alguns juros, mas ele é juro que a gente chama de pro rata dia, né? Ou seja, ele calcula os juros, o banco calcula os juros exatamente pelo tempo que você utilizou. E se for imóvel residencial, nem IOF paga.
Então você tem taxas hoje efetivas de 10%, 11%, que inclusive é menor do que o custo de oportunidade de rendimentos aí que você tem no Tesouro Selic, enfim. Não vou entrar nessa questão agora, mas você tem taxas muito baixas e que mesmo pagando juros vale muito a pena na ótica do leilão, né? Então você usar o dinheiro do banco para poder fazer compras de imóveis abaixo do preço e revender depois ficando com lucro, tá? Então tem estratégias que valem muito a pena, tá? Da mesma forma, se você for utilizar capital próprio, aí você tem que procurar a faixa de valor. Por que eu estou falando isso? Porque se você está com estratégia de utilizar só capital próprio, o dinheiro que você tem, você não tem como muito aventurar. Você tem lá 300 mil guardado. Você vai ficar olhando imóvel de 1 milhão, imóvel de 2 milhões? Não dá. Concordam comigo? Agora, se você está utilizando financiamento, alavancagem, eventualmente com 300 mil você consegue comprar um imóvel de 1 milhão, né? Caixa econômica até maior, né? Por exemplo, tem um mentorado nosso que comprou um imóvel de 1 milhão e 700. Na verdade, o lance foi 900 mil, imóvel venda de 1 milhão e 700. 900 mil, 5% de entrada, 45 mil reais. E ele se juntou com mais 4 mentorados. Então, 5 mentorados, 45 mil, cada um deu 9 mil de entrada, tá? Então, ou seja, com 9 mil ele fez uma compra cotizada e financiada. Pode acontecer? Pode. Então, veja que se você utiliza estratégia de financiamento, você pode ampliar o seu leque. Se você quer comprar só com capital próprio, você não tem crédito, ou você não quer usar o crédito, ou você tem dificuldade de comprovar renda, né, por qualquer motivo e o banco não vai aceitar, você tem que procurar na faixa de valor que você tem. Então, feito esse preâmbulo aqui, primeiro, definir seus objetivos. Você está buscando renda passiva, ganho de capital. E depois, qual o tipo de recurso que você vai utilizar, se você tem crédito ou não, para você definir a faixa de valor. A gente agora começa a procurar oportunidade. Por quê? Não adianta você abrir o site do leiloeiro aqui com milhares de oportunidades e não saber nem o que você está buscando. Então, na hora que você abre o site do leiloeiro, você já tem que ter uma definição do que eu estou buscando para eu ser, né, não perder tempo, ser mais assertivo na minha busca, escolher os imóveis que eu estou buscando, que tem meu perfil, que estão dentro dos meus objetivos. E aí, obviamente, isso vai se traduzir em arrematações mais rapidamente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiras fontes, né? Agora vamos falar de como encontrar as oportunidades. Basicamente, a gente tem algumas 3 ou 4 fontes aqui que eu vou citar. Algumas, na verdade, é desdobramento de outra, mas vou citar aqui para vocês terem conhecimento, porque são grandes players aí do mercado e vocês precisam saber que isso existe, tá? Primeira fonte, e a mais óbvia, são os leiloeiros públicos, tá? Por que é mais óbvia? Porque tanto a Lei de Alienação Fiduciária quanto o CPC, que é o Código de Processo Civil, que regulamenta aí o leilão judicial, eles preveem que os leilões eles devem ser feitos por leiloeiros públicos. O que é um leiloeiro público? É um auxiliar de justiça. Ele é cadastrado na junta comercial de cada estado. Então você pode ter um leiloeiro, você tem estados do Brasil inteiro, cada estado tem uma junta comercial, e você vai lá na junta comercial, você tem lá. Se digitar no Google aí, por exemplo, leiloeiros São Paulo, lista de leiloeiros São Paulo, junta comercial. Vai aparecer uma listinha para você vai clicar, você vai ver os leiloeiros que estão cadastrados. Cada leiloeiro desse, em geral, os mais organizados, a maioria deles, eles têm um site. Então eles divulgam as oportunidades no site deles. Então você vai lá na lista de leiloeiros, vê o leiloeiro, depois procura o site para achar qual site que esse leiloeiro utiliza para divulgar as oportunidades. Então, primeira fonte são os leiloeiros, tá? Tem centenas de leiloeiros no Brasil. Cada junta comercial tem dezenas de leiloeiros cadastrados. Então, como é que eu descubro a lista de leiloeiros? Você vai ter que entrar na junta comercial de cada estado. Vai lá. Você tem aqui São Paulo. São Paulo, lista de leiloeiros. Vai aparecer dezenas de leiloeiros lá. Você vai lá na lista de leiloeiros, você vai procurar o nome das pessoas, jogar, né, no buscador e vai encontrar o site dessa pessoa. Esse leiloeiro ele vai ter um site que ele vai divulgar as oportunidades. E aí vocês podem, eu vou deixar aqui para vocês já de bônus aí, ó. Procura aí Mega Leilões, os leiloeiros famosos aí, só para vocês verem como é que é um site de leilão, tá? Procurei Mega Leilões, Zuckerman, Asta VIP. Podem fazer essa busca aí básica assim que terminar a live. Quem ainda nunca teve contato com o site de leiloeiro, usa esses sites mais famosos para vocês verem como é que é o site de leiloeiro. É isso mesmo, ele pega as oportunidades que ele recebe, seja da justiça, seja de bancos, e monta uma página e divulga isso. Claro que essa página tem algumas regras, então você tem que primeiro fazer, né, para participar de um leilão você tem que cadastrar, habilitar, tem uma série de regrinhas, mas é tão simples quanto isso. Uma página de leilão do leiloeiro com oportunidades, em geral vem com valor de avaliação, valor de venda, que essa avaliação eu vou explicar para vocês têm que conferir.
e é inclusive aonde pode estar a oportunidade. Então, valor de avaliação, valor de venda, o edital, a matrícula do imóvel, normalmente tem laudo de avaliação também. Então, é basicamente as informações ali do imóvel. Isso é um site do leilão, isso é um buscador. Qualquer pessoa que está buscando leilão de imóvel está fazendo isso. Então não tem mistério, parece um bicho, como é que eu encontro oportunidades? Gente, encontrar os leilões ofertados é muito simples. O mais difícil é de fato encontrar a oportunidade, né? Onde está a oportunidade, né? Mas a fonte dos imóveis é a mesma, né? Leilão, leiloeiro, primeiro ponto, leiloeiro, que conforme a lei de alienação fiduciária, tanto em primeira e segunda praça da lei de alienação fiduciária, quanto primeira e segunda praça de um leilão judicial, tem que ser feito por leiloeiro público que é cadastrado na junta comercial de cada estado. Então faz aí um teste, entra aí no buscador, coloca lá leiloeiro de São Paulo, leiloeiro de Minas Gerais, você vai achar a lista de leiloeiro. Tem muita gente perguntando sobre site falso. Site falso, até, às vezes, assim, a maioria dos sites falsos é muito tosco, né? Os sites, isso é muito comum em carro, né? Site falso, mas claro que tem imóveis também. Mas normalmente as falsificações são bem toscas. Então, assim, só de olhar você já percebe que é falso. Tem algumas dicasinhas, por exemplo, olhar se tem .br, olhar, tem um site que chama Leilão Seguro. Você coloca lá o site, porque eles têm lá já uma lista de sites que foram catalogados como falsos, você coloca lá e vê se o site é verdadeiro. Mas a rigor, vamos supor que o cara fez uma cópia perfeita do site. Nossa, tá maravilhoso, não dá para perceber que é falso. Não dá, tá .br, tudo bonitinho. Como é que você vai descobrir se é falso? Vamos supor que você participou do leilão. Participei do leilão e tal, agora tem hora de pagar. Na hora de pagar, você vai fazer as checagens que são necessárias. Tem até um vídeo nosso sobre isso. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no site do leiloeiro, você vai ver quem que é o leiloeiro, você vai procurar se ele está na junta comercial, você vai descobrir o CPF dele, e você vai ver se você está fazendo a transferência da comissão do leiloeiro para o CPF do leiloeiro. Simples, tão simples quanto isso. Então, se aquele CPF é da pessoa mesmo que está lá cadastrada na junta comercial. E na hora do pagamento, essa checagem tem que ser feita, né? Porque é ali que o golpe se consuma, né? Participar do leilão falso não vai te dar nenhum prejuízo. Agora, pagar um leiloeiro falso vai te dar prejuízo. E tem algumas regrinhas. Por exemplo, o imóvel você paga em geral pro banco, né? Então, por exemplo, no caso de um leilão extrajudicial, você paga pro banco. E no caso de um leilão judicial, você paga na guia de depósito judicial, do judiciário. Então, você já consegue ver no boleto que eles enviam para pagar quem que é o beneficiário. Na hora que você vai pagar, aparece o beneficiário. Então, você tem que pagar o imóvel para o banco ou numa guia de depósito judicial que o beneficiário, normalmente lá, Banco Brasil, setor público, Caixa, setor público, que é o beneficiário da conta, que é o titular da conta judicial, que vai receber o recurso ali do leilão judicial que você pagou. Então, não tem muito mistério. São coisas simples, de checagem que você faz na hora do pagamento. Previamente à participação, são checagens também simples. Claro que às vezes você pode passar e participar de um leilão de um leiloeiro falso. Tudo bem, mas na hora de pagar você vai conferir, você não vai cair em golpe. Não tem, só cai em golpe quem não conhece, né? E lembrando que isso é mais comum também em leilões de carros, tá? Mas você pode usar aí essa dica do .br, você pode usar aí o leilão seguro para ver se já foi catalogado como leilão falso, beleza? Ponto. Então, leiloeiros é a primeira fonte. Segunda fonte, bancos, né? Então os bancos, o que eles fazem? Eles têm que colocar o imóvel, né? Eu falei aqui dos leiloeiros, quando eles têm um inadimplemento de um financiamento, então deixou de pagar o financiamento, né? O que acontece na prática? O banco vai lá, 3 parcelas mais ou menos, 3, 4 parcelas, vai lá e manda a notificação pro mutuário. O mutuário é quem fez o contrato de financiamento e pegou o dinheiro para comprar aquele imóvel. Lembra da historinha que eu contei? Comprou um imóvel de 1 milhão, tinha 200 mil, pegou 800 mil para completar a compra. Então ele fez um contrato de mútuo, né? Ou seja, pegou o dinheiro para poder quitar esse imóvel que ele comprou. Então, quando ele deixa de pagar as parcelas, ele é intimado lá pelo banco e fala, você tem que pagar, você está deixando de pagar, né? Enfim. Se ele não pagar, o imóvel vai ser levado a leilão pela primeira praça, pelo valor da avaliação e depois pelo valor da dívida. Se não pagar, se não for arrematado por ninguém, né? O que acontece na prática? A dívida do mutuário é extinta, então ele não deve mais nada para o banco, mas em compensação o imóvel fica com o banco. Então, quando eu falo aqui que a segunda fonte são os bancos, porque muitos imóveis eles já não estão mais naquele regramento que tem que ser feito por leiloeiro. Então você não vai encontrar esses imóveis em leiloeiro, você vai encontrar esses imóveis em sites de bancos. Santander, Itaú, Bradesco, Caixa, e aí entra aqui um ponto específico da Caixa Econômica, que é o maior fiduciário, né, do Brasil, é quem mais empresta dinheiro para o setor imobiliário, tá?
mais financia imóvel. Então você vai encontrar esses imóveis nos bancos, nos sites dos bancos. E por quê? Porque agora o banco não tem mais obrigação de levar para um leiloeiro público. Pode acontecer dele levar? Pode. O Santander, por exemplo, ele sempre usa um leiloeiro público. Dificilmente ele vende fora, no site próprio, né? Até coloca lá a informação, mas em geral tem um leiloeiro público. Mas a Caixa, por exemplo, ela tem uma estrutura própria. Ela faz a venda através de uma estrutura própria. Então onde você vai achar os imóveis da Caixa, que é o que a gente chama de venda direta, que já passou por esses 2 leilões e ninguém arrematou? No próprio site da Caixa. A Caixa divulga os imóveis que estão sob propriedade plena do banco, propriedade plena da Caixa, e ela faz a venda desses imóveis. São dezenas de milhares de imóveis da Caixa Econômica à venda hoje no Brasil, né? São imóveis que a Caixa retomou porque a pessoa não pagou o financiamento, levou para o primeiro leilão, ninguém rematou, levou para o segundo leilão, ninguém rematou, e agora está em venda direta no próprio site da Caixa. Renan, mas se ninguém rematou, será que é boa oportunidade? Em geral, na primeira vez que vai, não. Mas depois a Caixa vai reduzindo o valor, né? Porque naturalmente e não tem comissão de leiloeiro, tá? Isso é legal, porque nesses casos da Caixa aí não tem comissão de leiloeiro, porque ela está fazendo venda direta. Então, é legal porque a Caixa, o negócio dos bancos não é ficar com imóvel como ativo. O negócio dos bancos é emprestar dinheiro. Então, quando vai chegando um momento em que os imóveis vão se acumulando, eles vão ficando com um grau de imobilizado muito alto, o que eles fazem? Baixa o preço para vender. Então, em venda direta, o banco pode colocar qualquer preço. E aí, vai chegando, por exemplo, final de ano, acontece sempre isso. Você vai chegando no final do ano ali, você vai vendo que os imóveis vão tendo uma redução de preço. Inclusive, a gente tem um aplicativo que a gente disponibiliza lá para os nossos mentorados, que é um aplicativo que monitora preços. Então, sempre que o banco coloca a venda, a gente grava a informação. Então, às vezes tem um imóvel no final do ano, agora está lá, ele tá 100 mil a venda. Aí, você vai lá no nosso aplicativo e ele fala, ó, esse imóvel já teve a 200, já teve a 150, já teve a 120, agora está a 100, ou seja, o menor preço histórico. Então você tem essa informação privilegiada, sabendo que aquele momento ali aquele preço de venda é o menor preço histórico, né? Então já te dá uma vantagem competitiva ali para entender qual que foi o movimento desse imóvel aí em relação a preço, né? Como que o banco trabalhou a questão de preço. Tô vendo a questão do Gilmar falando que tem custo, sim, tem custos, né? Inclusive na nossa calculadora a gente calcula até centavos, né? Então você tem TBI, leiloeiro, se tiver, né, se for venda direta da Caixa, por exemplo, não tem leiloeiro. Você tem registro, escritura, né? Se for financiado, o próprio contrato de financiamento ele vale como escritura pública, mas também tem a taxinha lá do contrato de financiamento, então fica elas por elas. Você tem que ver se tem dívida de condomínio e IPTU. Na Caixa Econômica, por exemplo, em venda direta, eles quitam tudo, então você não recebe o imóvel com dívida. Tem o imposto de renda na venda, tem custos que tem que ser calculados, né? A gente tem uma calculadora que calcula com exatidão todos esses custos, né? Ou seja, você recebe, quando você faz o cálculo de viabilidade lá, você já sabe quanto você vai ganhar, deduzidos não só os custos na compra, mas também os custos na venda, né? Então você limpa a análise da oportunidade para você saber de fato quanto que vai sobrar no seu bolso. Que isso que é importante, né? Quanto que vai sobrar no meu bolso, tá? Beleza. Então vamos lá. A Jennifer está perguntando qual é o nome do aplicativo. Tá na nossa bio, depois que terminar a live aí, você vai lá. É Smart App, tá? É Smart App. O Américo Corretor está falando que talvez tentar de condominial IPTU, sim, tem que analisar o edital. O edital é um documento importante aí do leilão, você tem que analisar se você é responsável ou não. E se for responsável, tem que levantar para saber quanto que tem, para não ser surpreendido aí com nenhuma dívida, tá? Mas isso é metodologia, tá? Isso é a coisa mais simples que tem. Leitura de edital, qualquer um com capacidade de leitura sabe identificar isso. Só abrir o edital e ler quem vai ser responsável. Ah, sou eu que sou responsável. Você vai entrar no site da prefeitura, vai ver qual é a dívida de IPTU e vai entrar no site. Vai ligar para o administrador de condomínio e descobrir qual é a dívida de condomínio, tá? Então não tem muito mistério quanto a isso não, beleza? Então vamos lá. Então, leiloeiros, bancos. Aí eu separei um tópico aqui para falar. Muita gente tem dúvida, né? Vou até anotar aqui para vocês, vou colocar no chat, ó. Resale, tá? Risale, aí, ó. Tá aportuguesando aí, ó. Risale. Essa aí é uma startup que tem feito venda direta de alguns bancos, principalmente Banco Brasil. O Banco Brasil tem um volume enorme de imóveis lá sendo feito. Então o Banco Brasil ele não... Tem até no site dele, você encontra os imóveis lá, mas normalmente direciona para essa Resale, né? Que é uma startup, se não me engano, tem até capital do BTG, enfim, é bem grande, que aglutinou muitos imóveis aí de vários bancos, tá? Banco Brasil tem muitos imóveis lá, Ingea, tá? Que é uma empresa pública que foi criada aí para poder fazer a gestão de crédito dos imóveis da Caixa, então tem muito imóvel da Ingea lá. Enfim,
Essa RCI eu deixei um tópico à parte porque é uma venda direta, mas não é direto com o banco, né? Então é uma empresa que conseguiu esses contratos com os bancos para poder fazer a venda direta deles. Então vocês vão entrar lá no site da RCI, vocês vão ver dezenas, centenas de imóveis sendo vendidos, tá? Depois que acabar a live, entra lá de curiosidade, dá uma olhadinha na RCI que vocês vão ver lá a quantidade de imóveis que tem a venda. Então vamos lá, leiloeiros, que tem centenas de leiloeiros Brasil afora, bancos, e aí em especial, atenção à Caixa, que tem dezenas de milhares de imóveis, Resale, que também tem milhares de imóveis, e por fim, eu já tinha falado aqui, eu tinha deixado o tópico da Caixa, a Caixa está dentro desse tópico bancos, né, que tem dezenas de imóveis aí leiloados. Então, só para vocês terem ideia, somando leilões judiciais, extrajudiciais, essas vendas diretas, nós estamos falando aqui de dezenas de milhares de imóveis sendo vendidos nesse exato momento no Brasil. E entrando, porque à medida que... né, então, assim, é uma fonte inesgotável, porque nós estamos falando de... Não é estático, não é um retrato. Isso é um retrato. Estou falando de dezenas de milhares de imóveis agora, é um retrato. Mas isso é um filme. Por que é um filme? Porque tem imóveis sendo vendidos e tem imóveis entrando. Tem pessoas que estão deixando de pagar agora, tem pessoas que vão deixar de pagar daqui 1 mês, daqui 2 meses, tem leilões judiciais acontecendo. Então, sempre há uma renovação desses imóveis, né? Então, a gente está falando aqui de imóveis, dezenas de milhares de imóveis e com renovação, sempre sendo renovado, sempre entrando, saindo. Então, é uma fonte inesgotável de imóveis, né? Então, isso é muito legal porque você não vai entrar, você nunca vai conseguir cobrir todos os imóveis. Nós, por exemplo, que temos uma estrutura para analisar imóveis, nós não conseguimos pegar, acho que analisar nem uma fatia pequena dos imóveis que estão indo a leilão. Talvez 1% dos imóveis estão indo a leilão. É muito pouco que a gente consegue analisar, porque são tantos imóveis Brasil afora que acaba que a gente tem que segmentar, não tem como, né? Você vai entrando naquilo que de fato você acha que não, aqui eu tenho mais expertise, é uma praça que eu conheço, né? Enfim. Então, basicamente, essa é uma fonte inesgotável. Quem está entrando no mercado de leilão de imóvel aí, não vai faltar oportunidade. Tem gente pedindo para falar de desocupação e falando sobre recurso. Bom, para comprar investimento próprio, imóvel próprio, algum recurso tem que ter. Não vou falar que não tem que ter recurso, tá? Você pode, por exemplo, imóveis aí sendo vendidos tem um mentorado nosso que usa estratégia de comprar imóvel barato. Compra imóvel de 2 mil, 4 mil, que tem imóvel de 2 mil, 4 mil no interior de Minas aqui e revende a 50, tá? Então, tem essa estratégia, você quer entrar com pouco recurso. Agora, se você não tem recurso nenhum, o caminho natural para você entrar é assessoria, tá? Você vai assessorar imóveis de leilão. Eu já citei aqui várias vezes para vocês o caso do Cleidson, que é um mentorado nosso, fazendo 1 ano de mentoria agora, e ele falou que mudou completamente a vida dele. Por que eu cito o caso dele? Porque ele entrou, não é sem dinheiro não, ele entrou devendo, quebrado depois da pandemia. Ele estava quebrado, tá? Sem dinheiro nenhum, negativo. E ele com assessoria, ele fez, né, começou a construir o patrimônio dele e agora já está fazendo até arrematações próprias, tá? Por quê? Ele adquiriu o conhecimento e vendeu o conhecimento, né? Pegou pessoas aí que estão perdendo dinheiro na bolsa, estão na renda fixa, mas quando você faz a análise aí de rentabilidade real da renda fixa, perto do leilão de imóvel, não dá nada. Porque você, é 11,68, né, que a renda fixa dá o CDI aí, né, Selic, porque você tem que tirar o imposto de renda, os 15%, né, do rendimento. Inflação de 8%. Né? Então, assim, é pouca coisa, né? Você não consegue fazer um acúmulo de capital consistente com renda fixa, né? É simplesmente uma proteçãozinha ali que você coloca, mas não tem um crescimento consistente de patrimônio, né? Porque tem o imposto de renda, tem a inflação que desconta, então seu rendimento real é muito baixo. E aí, com assessoria, prestando assessoria de qualidade, conseguiu sair dessa situação de penúria financeira aí, devendo, negativo, e conseguiu hoje, inclusive, já comprar imóveis próprios, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem um elogio aqui da Sob Medida. Obrigado aí pelo elogio. Realmente, isso aqui é 24 horas por dia, né? Mexendo com leilão de imóvel. Então é natural que a gente tenha conhecimento, né? E prática para passar para vocês, que dá essa segurança para vocês. Porque aqui não é teoria, né? É prática, né? Nós fazemos isso diariamente, né? Então, naturalmente, isso aí vai dando essa credibilidade para vocês, né? De quem está fazendo na prática e não simplesmente passando teoria. Tem uma questão aqui de desocupação. Desocupação, gente, eu falei aqui no início da live, quem quiser depois consultar aí vai ter acesso a essa gravação dessa live, mas a desocupação talvez seja um dos grandes mitos aí dos leilões de imóveis. As pessoas têm medo de desocupar imóvel achando que esse é o maior problema, e na verdade não é. A arrematante profissional sequer preocupa com isso. É claro que assim, a gente tem que desocupar o imóvel? Tem, porque senão não consigo vender.
Mas essa não é a principal dor do arrematante. A principal dor do arrematante é saber por quanto que vende o imóvel, né? Porque essa é a dor, essa é a principal. Nós estamos aqui num negócio. O negócio é simples, tá? Tão simples quanto isso. É comprar barato e vender, né? Então eu comprei por 100, quero vender por 180. Comprei por 200, quero vender por 350, 360. É isso, né? Colocando abaixo o valor de mercado e vender rápido. Não tem muito mistério. O negócio é esse. Nesse meio tempo você tem que desocupar. Só que a desocupação, na maioria das vezes, é o que eu disse, as pessoas não querem ser ali, haver uma desocupação forçada, com oficial de justiça, polícia chegando na porta. A gente acha que as pessoas, a maioria das pessoas são do bem, gente. As pessoas passaram por dificuldade financeira e tem que mudar de imóvel mesmo. Tá? Ela está no imóvel que ela não tem condição de pagar, ela tem que sair daquele imóvel e ir para um imóvel mais barato. Tá? Então às vezes você chega ali com empatia, ajudando, vamos fazer uma mudança, eu te pago para você sair, eu compro seus móveis planejados. 90% das pessoas saem. Que é confusão, não. Vai o quê? Esperar a polícia chegar lá para tirar a pessoa? E além disso fica muito mais caro para o ocupante se você chegar a entrar na justiça, porque ela vai ter que constituir um advogado, vai ter taxa de ocupação, vai ter sucumbência, então vai ficar, realmente pode piorar a situação. Então você tem que jogar claro que a desocupação ela vai ser feita de forma amigável, que você vai ajudar, mas que se não for e for partir para um caminho judicial, a coisa vai ficar pior para o ocupante. Então, na maioria das vezes, você consegue. Se não conseguir, uma ação judicial hoje é barata, tá? Admissão na posse. Não é caro. E aí você consegue fazer uma desocupação aí. Se a pessoa optar por continuar no imóvel, vai custar caro para ela, mas para você é irrisório. Então, sim, essa desocupação, a questão de desocupação aí, é bom você verificar o perfil do ocupante antes, ver quem mora lá, se é a própria pessoa que fez o financiamento, se for o caso do leilão extrajudicial. Enfim, traçar esse perfil do ocupante, importante. Mas, na prática, a grande dor do arrematante não é a desocupação. O arrematante profissional ele preocupa mais com viabilidade financeira, com liquidez do imóvel, do que propriamente com desocupação. Estou falando isso da prática, tá? Se eu olhar aqui os imóveis, eu estou aqui com algumas abas de imóveis que eu estava analisando aqui antes da live. Então, minha preocupação é que eu gasto mais tempo aqui, não é vendo, deixa eu ver quem ocupa, como que eu vou desocupar. Sabe que eu gasto mais tempo aqui? Esse imóvel vende por quanto? É só isso. É a pergunta que tem que ser feita. Estou comprando por 200, esse imóvel sai por quanto? Né? Se eu colocar agora no mercado, quanto que eu consigo vender esse imóvel? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do milhão, né? Então essa é a pergunta que vai fazer diferença aí na sua jornada do leilão de imóvel. Então todo o resto é acessório. São checagens que precisam ser feitas, mas é checklist. Essa pergunta, quanto que eu vendo esse imóvel, é a pergunta que vai fazer você sair do 0 ao 1 milhão com o leilão de imóvel, tá? É isso que é importante. A gente fica preocupando perfumaria. Ai, e tem um não sei o que aqui no processo, e não sei o que, é tudo perfumaria. O que você precisa fazer, tem checklist para isso, mas o núcleo do negócio. Comprei por X, tem que vender por quanto? Para me dar lucro. E aí você joga na calculadora Smart, tem lá todo o planejamento de custo, vai falar assim, vai te dar X de lucro, acabou. Né? Então essa é a pergunta e preferência rápido, né, que o Gilmar falou, essa é a pergunta que deve ser respondida, tá? Agora dicas bônus aí pra gente fechar. Como que se sabe que é uma oportunidade, né? Como encontrar? Eu falei aqui das fontes, você vai lá, abriu fontes, leiloeiros, já descobriu seus objetivos, o que você está buscando, renda passiva, ganho de capital, se você vai comprar com imóvel próprio ou vai comprar com capital próprio, ou vai comprar com capital de terceiros, e aí pode ser utilizando financiamento de banco, ou se você pode prestar assessoria, que é o que eu disse aqui do caso do Cleiton, tá? E de outros tantos, né? O Marconi aqui, por exemplo, é o maior mentorado nosso, é o maior vendedor da Receio do país, né? Deixa eu colocar aqui, eu tô vendo aqui a galera. Um leilão pode ser anulado depois? Pode acontecer de anular. É raro, mas acontece, né? Não é 100% que não pode ser anulado, pode ter algum vício lá e anular o leilão. Agora, você recebe o dinheiro todo de volta, né? Então, assim, corrigido, né? Então, o risco do leilão, ele na pior das hipóteses, perder seu tempo, né? Então, essa análise tem que ser feita, porque ninguém quer ter um leilão anulado, né? Mas, se acontecer, porventura, de um leilão ser anulado, você vai receber seu dinheiro de volta, tá? Dicas, imóveis subavaliados, dicas para procurar oportunidade. Você abriu o site da leiloeira, aí você já definiu seus objetivos, você já sabe aonde buscar, agora você abre lá, tem aquele mundaréu de imóveis. Como fazer para encontrar oportunidade? Aqui eu já vou dar uma dica. Aquela avaliação que está lá no site do leiloeiro, a avaliação que foi feita, ela tem que ser checada. Aquela avaliação não serve de nada. Serve só como mais uma fonte para você fechar a sua avaliação real, né? Mas a avaliação real você vai ter que fazer com ofertas, com validação com corretores, enfim, outras formas, outras fontes que vão chegar, vai fazer que você chegue
no preço real de venda do imóvel, não é só avaliação não, preço de liquidez, porque tem imóvel que vale, mas não vende, né? Então não adianta, você tem um imóvel, vale 2 milhões, mas se você for colocar no mercado para vender, não vende a 2 milhões, 2 milhões tem opção melhor, o cara vai lá para outro imóvel que tem naquela mesma cidade, tem opção melhor para 2 milhões, o cara que tem 2 milhões para comprar um imóvel, o cara que tem 500 mil para comprar um imóvel, ele não vai nesse prédio, ele vai no prédio ali no mesmo bairro que é melhor, e aí, não vende. Mas vale, mas não vende, né? Então o imóvel vale o que ele tem no mercado, saída no mercado. Então, avaliação, quando eu falo avaliação, eu falo liquidez. Quanto que esse imóvel vende, tá? Por quanto? Isso que é importante, por quanto que esse imóvel vende. Então, analisar a liquidez é importante e uma dica para vocês na hora que estiverem garimpando aí no site dos leiloeiros, dos bancos, da Resale, nas fontes diversas, são dezenas de milhares de imóveis. Você já definiu seus objetivos, você já viu com qual capital você vai entrar, você vai partir agora para garimpagem, para encontrar oportunidades. Procure imóveis que estão claramente subavaliados. O que é subavaliado? Está lá no site do leiloeiro, tipo, o imóvel vale 500 mil, mas você descobre que o imóvel vale 800. Por quê? Porque você descobriu uma informação não pública. Veja que o leilão, na prática, é um trabalho de investigação mesmo. É buscar o máximo de informações para você fechar seu preço. E aí, toda informação que é não pública, ela te dá uma vantagem competitiva. Se está lá 500 e você descobriu que vale 800, já te deu uma vantagem. Por quê? Porque quem olhou e está confiando lá na avaliação de 500, que não pode confiar, já expliquei para vocês, ele está com aquilo na cabeça, 500 mil. Você descobriu que vale 800. Baita oportunidade. Você está com uma vantagem competitiva, porque você descobriu uma informação não pública, tá? Então, imóveis subavaliados, mas da mesma forma que tem imóveis subavaliados, tem imóveis superavaliados, que vão te conduzir para um negócio ruim. Às vezes está lá 500, mas vale 350, que é o preço de liquidez. Eu consigo vender por 350. Se está 350, como é que você vai fazer essa arrematação pagando 250? Tem 100 mil. Não, tem 100 mil não, porque você tem que pagar custos, TBI, leiloeiro, registro, depois tem que pagar imposto na venda, tem que pagar corretor na venda. Então, esse cálculo tem que ser feito, né? Então você tem que tomar cuidado para não fazer subestimar os custos e pegar um deságio muito pequeno, né? Deságio é essa diferença entre o valor de compra e o valor da avaliação, né? Real, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, imóveis subavaliados são um caminho aí para você se diferenciar e encontrar oportunidades, tá? É o que a gente faz. Eu tô falando aqui exatamente o que eu faço, tá? Eu tô aqui olhando aqui, o que eu tô buscando? Eu arremato só imóveis subavaliados? Não. Tem imóvel que eu vejo aqui que eu falo, esse aqui não está subavaliado. Mas eu acho que esse aqui está numa cidade que tem pouca concorrência. Eu acho que esse aqui está num centro que eu acho que eu vou conseguir arrematar. Eu acho que esse site aqui tem pouco tráfego, eu vou conseguir arrematar. Então, tem N estratégias, né? Mas a estratégia principal que eu uso, tá? É imóvel subavaliado. Imóvel subavaliado, na hora que eu vejo um imóvel subavaliado, já me acende os olhos, já ligo o alerta. Isso aqui pode ser uma oportunidade, isso aqui eu posso conseguir um arremate e colocar. E aí, quando você acerta uma arrematação, por isso que eu falo, não precisa nem fazer tantas arrematações no ano, quem não quer fazer. Uma oportunidade pode colocar 100, 200, 300 mil no seu bolso. Uma oportunidade bem selecionada, né? Então, é esse cuidado na hora de selecionar a oportunidade vai fazer você ter um retorno aí acima da média de qualquer investimento que você procurar no mercado. E com segurança, porque você está comprando imóvel, né? Você está comprando imóvel, tijolo, então não é nada volátil aí que sobe o preço do dia para a noite. Você está comprando um ativo de valor, um ativo físico e que você tem ali acesso, né? Não é um papel, é tijolo, é ativo real, né? Mas é isso. Então eu estou colocando aqui, até coloquei uma frase final que é isso, gente. Não tem mistério. Não tem o negócio é mais simples do que parece. Quanto que eu vendo o imóvel que eu estou comprando? É só isso, tá? Mas eu tenho que conferir a parte jurídica, eu tenho que conferir. Tem, não estou falando que não tem, não. Tem que conferir se tem dívida de condomínio, tem que conferir se você vai ficar com alguma dívida, tem que conferir se as intimações no leilão judicial foram feitas. Mas veja, isso não é o núcleo do negócio. O núcleo do negócio é, comprei por conta, eu vendo por conta, acabou. Esse é o núcleo do negócio. Até uma criança de 10 anos entende isso. Eu tenho que comprar por 100, eu tenho que vender por 170, 180. Eu tenho que comprar por 200, eu tenho que vender por 360, no mínimo. Tem que comprar por 500, eu tenho que vender ali por uns 900, 950, é isso. Não tem muito segredo não, tá? É mais ou menos essa linha que o negócio é tão simples quanto isso, tá? O resto são checagens para dar segurança, mas não é o núcleo do negócio. O núcleo do negócio é comprar barato e vender. Beleza? Nós estamos numa época excelente para leilão de imóvel, tá? Porque quando a renda fixa está ali entre 10% e 15%, é a melhor época do leilão de imóvel. Por quê? Porque os rentistas
eles não vêm para o mercado de leilão de imóvel, ele está ali quietinho na renda fixa dele. Então agora é a hora que a concorrência diminui. Né? O pessoal quer deixar dinheiro parado e. Ah, mas estou ganhando pouco, mas não tem problema não, estou ali na renda fixa, até porque não fazem. Normalmente as pessoas não fazem o cálculo do ganho real, só fazem o cálculo do ganho nominal, né? Então, tá dando 12%, 13%, tá tudo bem, mas a inflação, tira a inflação e vê quanto que fica, né? Então as pessoas não fazem esse cálculo, tira o imposto de renda, né? Então as pessoas não fazem esse cálculo. Então, é a melhor hora que tem. Porque quando a Selic baixa, aí empurra o pessoal para o mercado de ações e para o mercado de imóveis. Quando a Selic está nesse patamar de 10 a 15%, é o melhor, porque a galera fica quietinha, a concorrência diminui. Né? Inclusive, eu tenho percebido isso, tanto no final do ano passado quanto nesse início de ano. Né? A concorrência diminuindo, provavelmente efeito aí da Selic mais alta. Tá? Aí, esse ano, a gente ainda tem o bônus, que é o volume de imóveis aí da pandemia não retomados, né? A tendência é que sejam retomados esse ano de 2023. Então, nós temos aí um aumento de ofertas, uma diminuição da demanda, da procura, né, por imóveis e naturalmente por leilões de imóveis. Então nós temos um descasamento de oferta e demanda aí. Você tem muita oferta e pouca demanda. Então é um ano para construir patrimônio, é um ano para mudar a vida financeira, tá? É isso que eu estou enxergando, é isso que os mentorados estão enxergando. Então assim, esse ano começou a todo vapor, pisando no acelerador mesmo, porque esse ano eu acho que é o ano aí para construir patrimônio de forma acelerada, tá? Leilão de imóvel é sempre uma forma inteligente de fazer investimento. Só que existem ciclos que, um ciclo que está mais minguado de oportunidades, tem menos oportunidades, tem ciclo que tem mais. Eu acho que a gente está vivendo agora um ciclo de entrada de oportunidade e diminuição da demanda. É o melhor cenário que tem. Selic entre 10% e 15% e as oportunidades aí da pandemia, de imóveis que dívidas, enfim, chegando agora e desaguando para a gente fazer essas arrematações e voltar com esse imóvel para o mercado. Já agradeço vocês aí pela participação. Lembrando que toda terça e quinta tem live aqui das Smart Leilões, então você tem conteúdo aqui diário, nos stories, no feed nosso, tem muito conteúdo menorzinho para você ir consumindo aí, indo para o trabalho, escutando dentro do Uber, um tempinho do almoço que você tem. E, paralelamente a isso, nesses stories, esses conteúdos diários, a gente tem as terças e quintas, às 7h04, lives aqui no Instagram. Então são lives aqui de 1 hora, né? Conteúdo na veia para vocês aí. Conteúdo, né? Falando aqui sobre quem vive isso na prática, que é toda a prática, né? Basicamente, tudo que eu estou falando aqui é coisa de quem faz, não é coisa de quem pensa que faz, é coisa de quem faz na prática. Então isso aqui é conteúdo de de extremo valor para vocês, porque é um conteúdo prático. Vocês estão cortando caminho, né? Se você for procurar isso na internet, começar do zero, procurar você sozinho, você vai gastar quanto tempo para chegar, para pegar o que eu estou falando aqui para vocês? Vai demorar anos. Né? Então vocês estão aqui, um atalho, estão começando com um conteúdo prático, de quem vive isso na prática, e, ou seja, é um atalho para vocês aí conseguirem começar no mercado de leilão de imóvel de maneira mais rápida. Beleza? Então, mentoria não está aberta agora, mentoria, acompanhe aqui no Instagram. Quando a gente abre vagas de mentoria, a gente divulga aqui no Instagram. Tá? Então, quem tiver interesse na mentoria, tem uma lista de espera. Lá na bio tem uma lista de espera, coloca lá a lista de espera que quem está na lista de espera recebe informação antecipada. Beleza? Sobre a abertura da mentoria. Então, galera, muito obrigado aí. Valeu demais. Tamo junto. Até terça-feira, beleza?